Está ouvindo? Na principal Noite Poderosa. Hoje vamos analisar a carta de Zelensky. Eu a analisei cuidadosamente e também assisti ao vídeo. A resposta de Putin, que fez um comentário sobre essa mesma carta no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que terminou recentemente, sua reação apareceu hoje. E vamos falar sobre isso. Tem muita coisa interessante. Vou incluir códigos de tempo no vídeo para você ver só o que interessa. Se algo não te agradar, quero dizer, por exemplo, a carta, você já sabe. Se quiser assistir só ao Putin com os comentários, fique à vontade. Então é isso. Vamos começar. Então primeiro eu selecionei aqui alguns pontos principais. Sobre a carta, já digo de cara, a carta do Zelensky ao Putin não é nenhum documento diplomático. Algo como um deboche, sabe? Mas para que isso? Se você quer encontrar a pessoa e falar sobre paz. É uma abordagem bem estranha, mas vamos ver então, pelos pontos principais. Tudo começa assim. Nossos drones chegaram, destruíram tudo de vocês e ainda podemos fazer mais. Vou descrever tudo isso de forma breve, sem detalhar como eles desenvolveram a ideia, traduzindo do diplomático para o humano. Tudo isso é apresentado assim. Olá, estou transmitindo negociações de paz. Aliás, ontem destruímos com sucesso metade da sua cidade aqui. Espero que tenham gostado. Para uma carta aberta propondo um encontro, esse início é bem estranho. Vocês concordam, ninguém começa desse jeito. Ou seja, se você quer falar sobre paz, então fale sobre paz. E não comece com algum tipo de... E essa provocação, devo dizer, é extremamente infantil no estilo... Posso dizer, não sei, até coisa de KVN ou algo assim. Bem, uma provocação extremamente infantil. Se pelo menos fosse algo velado, com algum triplo sentido, ainda vá lá, mas mesmo assim, não seria para correspondência diplomática. Próximo. Essa distância, escreve Nieva. Sim, os rublos audíveis. É isso aí. Esses mesmos drones podem voar ainda mais longe. A ameaça também é direta, sem rodeios, nada está velado. Vamos negociar a paz. Mas vocês sabem, nós também podemos voar e atacar, bombardear, tem muita coisa assim desse tipo. É isso. Está acontecendo uma troca de correspondências diplomáticas. Ameaças existem, elas aparecem com certa frequência, mas são extremamente veladas, soam de forma muito suave e às vezes até em forma de elogios. Aqui a insinuação é tão transparente que não há nenhum disfarce. Pelo contrário, tudo está jogado no asfalto de forma aberta. Pode-se dizer um sarcasmo bastante desagradável. Aqui, tudo isso é formulado da seguinte maneira. Venham para a Formaia voluntariamente. Caso contrário, vamos obrigá-los, pois temos argumentos extras e voltaremos com força. Reflita, terceiro ponto. Aqui, como fio condutor desta carta, está a afirmação. Esta guerra é uma escolha pessoal de vocês. Ok, mas isso é correspondência diplomática. Do ponto de vista diplomático, não é um convite para negociar nem para dialogar. Não importa o que você pense sobre a pessoa, sobre as qualidades pessoais dela, sobre o que ela quer fazer com o seu lado. Esse não é um método diplomático. Qualquer negociação normalmente se baseia na fórmula de que as partes reconhecem a existência de diferentes versões dos acontecimentos. A sua, a do outro e até de uma terceira parte. E tentam, de alguma forma, compilar tudo isso. Aqui, a pessoa já é logo informada de que toda a culpa é sua e que a história vai condená-la. Bem, mas vamos falar sobre a paz. Por quê? O quê? Não tenha medo de sair da guerra. Escreve Zelensky. Para Putin, essa frase soa especialmente dura, porque no sentido diplomático, ela é entendida como: o problema não está na estratégia, nem na política, nem nas circunstâncias. Você é simplesmente um covarde. Isso sim é uma reviravolta, realmente? Eu não sei, é um nível de ataque psicológico pessoal? De novo, é uma provocação, um tipo de sarcasmo estudantil. Você, como uma criança, pare de ter medo e admita a derrota. É assim que soa. Esse é o quinto ponto após 26 anos. O líder ucraniano não tem o que fazer na sua capital, diz Zelensky, insinuando que o líder ucraniano não irá a Moscou. E o líder russo não tem o que fazer em Kiev. Isso parece ainda mais interessante em uma carta que, logo depois, sugere um encontro para conversar abertamente. Isso soa de forma sarcástica assim. Eu proponho que a gente se encontre, mas já quero avisar que eu não vou até você. O sexto ponto, nós vimos nos documentos de inteligência. Vocês estão planejando uma guerra até 2028 para o público interno? Sim, para todos. Para todos aqueles que eu já mostrei para vocês várias vezes, isso pode até ser normal. Eles vão bater palmas, dizer pelo Sanote na frente e ir para outro estúdio com mais algum personagem. Falar sobre como jovens, e não só eles, devem ser enviados à linha de frente e por que o ucraniano deve morrer. Isso para eles é normal, mas não para as pessoas comuns, que já estão de saco cheio dessa guerra faz tempo.
e quanto mais passa o tempo, pior fica. Vocês tentam envolver Belarus na guerra e manipulam a situação na Transnistria. Aqui o problema não está nas próprias acusações, mas no lugar delas. Normalmente, coisas assim deveriam aparecer ou em uma declaração acusatória, ou em um relatório analítico. Aqui, novamente, é como se dissessem: vamos nos encontrar, mas vocês estão começando uma guerra e sabemos disso. O mais estranho é o tom da carta, que diplomaticamente diz duas coisas ao mesmo tempo. Vocês fracassaram, estão perdendo, cometeram um erro histórico, são culpados e têm medo de encerrar a guerra. Eu proponho: vamos nos encontrar de forma construtiva para discutir tudo isso. Mas como isso é possível? Ou seja, uma parte significativa do texto funciona ao contrário. Publicamente ataca, atinge diretamente a reputação do destinatário, do próprio Putin. Se isso fosse feito de forma suave, tudo apresentado em uma diplomacia normal. Sabe, temos divergências, mas queremos resolvê-las. Para alcançar a paz, evitar mortes, garantir felicidade, nascimento de crianças e crescimento econômico dos dois países, talvez houvesse alguma chance. Pelo menos começaram a se preparar para alguma coisa imediatamente. Spoiler do discurso de Putin. Depois de uma carta dessas, ele não vai negociar com Zelensky de jeito nenhum. Ou seja, novamente, a partir do momento em que a carta foi enviada, Zelensky provavelmente não pensava em chegar a um acordo de paz, mas sim em prolongar a guerra. Para quê? Mas para que fosse possível construir fortificações em todos os lugares. Vamos avaliar a primeira parte pelo potentômetro. Vamos ver o que temos lá. Zelensky, de acordo com o potentômetro, diz que é potente. Está claro. Agora vamos passar para a reação de Putin à própria carta. Eu não vou mostrar tudo. Novamente, só alguns momentos interessantes com meus comentários. Nada, novamente, ofensivo não vai ter. Quais são os likes ao comentar a carta? Portanto, podem ficar tranquilos. De forma breve, mas mesmo assim, sobre algumas coisas às quais chamo a atenção, primeiro, o autor da carta mencionou a minha idade. Isso é o mais estranho. Aliás, o fato de Zelensky sempre lembrar ao Putin quantos anos ele tem. Mas a questão não é sobre idade, na verdade. Você quer se encontrar com a pessoa não porque ela é jovem, velha ou de meia idade. Você quer se encontrar com ela para resolver alguns dos seus problemas. Ou se não forem seus, então os problemas do país que você deve resolver como servo do povo. Tanto no sentido literal quanto figurado. Mas não, vamos olhar, eu ainda diria. Disse que você tem cárie em algum dente incisivo superior direito. Isso, claro, seria uma piada. Bem, eu tenho certeza de que não há cárie. É só uma piada. Vou começar pelo que pode ser dito. Ah, claro, todos devem pensar sobre a idade, mas me parece que na minha idade, muitos outros líderes políticos também exercem suas funções, e alguns são até mais velhos do que eu. O principal não é a idade. Tenho certeza de que Putin ficou irritado ao ler a carta. É uma reação natural, embora eu não seja especialista em fisionomia ou psicologia. Mas me parece que qualquer pessoa que leia provocações desse tipo, novamente, em uma carta aberta que milhões de pessoas veem, mas provavelmente sente, digamos, desconforto, não irritação. E sentindo esse desconforto e irritação, ele não demonstra isso externamente de forma alguma. Mostram, não importa o que ele diga em reuniões internas, não importa o que ele sinta lá dentro, tudo isso é feito com uma boa aparência, mas tenho certeza, com um jogo ruim por trás. Aqui, novamente, o desconforto de Zelensky é o oposto. Assim que algo o irrita, ele começa a se agitar diante do microfone, a gritar, mas não exatamente gritar. Mas, no geral, dá para ver claramente, pelos sinais verbais e não verbais do próprio Zelensky, do jeito que ele fala. E é justamente nisso que o presidente deveria trabalhar. Até, todo diplomata precisa trabalhar na expressão facial, na linguagem, digamos assim, corporal, que também é capaz de fornecer uma enorme quantidade de informações ao adversário. Os fãs do amante de pôquer não vão me deixar mentir, mas vamos seguir ouvindo. Isso, na verdade, é sem dúvida importante, mas o principal não é a idade. O principal é a capacidade de agir, a eficiência, a produtividade. E alguns dos meus colegas, que, repito, são mais velhos, mas demonstram energia suficiente e adequada. Se fazem bem ou mal, isso é outra questão. É uma avaliação política, mas em geral atuam ativamente. Aqui também foi bem dito que, fora do discurso, novamente político, os colegas dele trabalham bem, ruim ou não importa, mas se eles parecem bem, falam bem, então tipo, aí está a pessoa. E os jovens, novamente,
podem governar o país terrivelmente, de forma péssima. E aqui eu daria um exemplo, mas acho que vocês já sabem qual é. Agora prestei atenção ao tempo de permanência no poder em cargos eletivos. Essa questão é importante. Isso é uma indireta do Zelensky de que Putin mudou a Constituição lá, que ele está ilegalmente ocupando o cargo de presidente. E até mesmo em alguns documentos oficiais ucranianos, estava escrito que, tipo, a Ucrânia considera Putin ilegítimo. E eu li em algum lugar, aliás, faz bastante tempo, um artigo dizendo que Putin é, na verdade, um defensor ferrenho, digamos assim, do formalismo jurídico, criatividade. Ou seja, todas essas coisas que ele faz estritamente usando leis, atos normativos. Para cada ação existe o respectivo documento jurídico com assinatura. Lá deve ter tudo certinho, para que depois não haja reclamações. Tipo, fizeram isso, mas não tem documentos, então aqui é legítimo. E ali não é. Ou seja, desse ponto de vista, não há como apontar falhas, independentemente da opinião das pessoas. E quanto ao que Zelensky fala, que vocês são ilegítimos, mas formalmente as eleições na Rússia foram realizadas, não vamos nem falar agora sobre a contagem dos votos, só 46% ou 48%. Sim, isso tudo é compreensível, talvez, mas agora estamos falando exatamente da forma jurídica de tudo isso. Não vamos falar sobre o conteúdo. Aqui dá para discutir infinitamente e não faz sentido nenhum nessas discussões. Sim, aliás, acabou de sair uma mensagem no canal do Telegram dizendo que Zelensky aprovou uma nova operação do Serviço de Segurança da Ucrânia contra a Rússia. Isso, mais uma vez, diz muita coisa. Mas enfim, vamos continuar. E o próprio Zelensky já está no poder há 7 anos, de acordo com as avaliações. E por isso, até 2026, não houve nenhuma eleição. E pela Constituição, por mais que se diga, essa posição é um pouco instável. Mas é preciso ir para as eleições, é preciso ir, não ter medo, participar das eleições e agir sempre dentro da lei fundamental. Porque se mantiver o poder fora dos limites da Constituição, isso se chama usurpação de poder, é um crime. Então não precisa ter medo, é preciso ir para as eleições. Eu aconselharia isso a todos. Aqui tem uma provocação sutil ao Zelensky. Tipo, não tenha medo. Também o Zelensky falava não tenha medo. Alguma coisa assim. Para o Putin de forma mais suave e até meio sarcástica, não dá para estender mais do que isso. Disse Habitat. Aqui vai outra dica direta e sutil sobre as circunstâncias óbvias. Zelensky está no poder há 7 anos sem eleições. E aqui, de novo, Zelensky poderia ter realizado pelo menos algum tipo de eleição, com pelo menos alguma aparência de legitimidade. Com aquelas fraudes, sem fraudes, com votação online, sem online, mas ele não realizou. Ou seja, formalmente, isso poderia ter sido feito. Existe o PROM. Com a ajuda do mesmo telemaratona, poderia dizer que foram as eleições mais limpas e democráticas do mundo, mas não fez isso. Por que tantas perguntas aqui? Mas provavelmente só não quer, pois tudo pode não sair como planejado. E se de repente algo sair do planejado neste momento, a estrutura chamada dinastia pode se transformar em uma estrutura chamada salve-se quem puder. Ainda mais porque na Ucrânia falavam que as eleições estavam chegando e de repente ficaram em silêncio. Não está claro. Por que foi assim? Aliás, confirmo. Eu mesmo fiz alguns vídeos sobre o fato de que, de repente, começaram a falar sobre as eleições, tanto os parceiros europeus, digamos assim, da Ucrânia, quanto a própria Ucrânia, e depois, de repente, tudo isso parou e agora está tudo calmo. Mas nesse lago tranquilo, já não estão nadando sozinhos. Nenhuma dessas ideias sobre eleições e aumento de salário para os militares. Tem muita coisa lá. E agora, então, o autor também aponta que não é necessário seguir os acordos que foram alcançados em Anchorage. E além disso, é preciso buscar verdadeiros garantidores para possíveis acordos entre a Rússia e a Ucrânia. E é preciso procurá-los na Europa. É Zelensky quem está insistindo nisso, e a própria Europa diz que, bem, digamos, vamos também nos tornar participantes do processo de negociação. Além disso, repito, há muitos países na Europa, e cada um tem seus próprios interesses, todos esses interesses serão refletidos no processo de negociação. E no final, isso nem será mais como o cisne, o lúcio e o caranguejo, mas sim um verdadeiro bando de animais estranhos que puxam essa pobre carroça para todos os lados, sem chegar a lugar nenhum. Provavelmente garantes confiáveis nunca são demais, realmente nunca fazem mal.
Mas por que negam esse papel à administração americana do presidente Trump, eu realmente não entendo. Querem receber armas dos Estados Unidos, mas não querem ver a administração dos Estados Unidos e o presidente Trump como garantidores. Por que não querem isso? Mas aqui, novamente, independentemente de como alguém se sinta em relação ao Putin, a lógica é nisso, de fato. Ou seja, se o Zelensky se encontra constantemente com esse tal de Trump, negocia com ele, combina novos acordos com a Rússia para que haja um cessar-fogo e tudo isso. E aí, de repente, realmente ele diz, os Estados Unidos não são necessários para nós. Eles se afastaram do processo de negociação. Então vamos entregar Múncio Macrona e a protagonista Merkel. E o primeiro-ministro Armir, junto com mais algumas pessoas. Não vamos esquecer da Ursula von der Leyen e daquela Kaja Kallas. Vamos convidar eles e mais 4 líderes influentes e pronto. Sim, vamos incluir vários outros pinguins da Antártica. Aí sim serão negociações. Para que precisamos de garantidores? A Letônia pode garantir a segurança da Ucrânia. Luxemburgo pode garantir a segurança da Ucrânia. Mas, sinceramente, eu tenho muitas dúvidas. A França, talvez a Inglaterra, o Reino Unido, fora da Europa e talvez a Alemanha, mas especialmente, apesar de estar perdendo influência. Mas por algum motivo, queremos todos. Isso levanta perguntas, certo? Então todos nós vimos como Donald, diante do mundo inteiro, educava o autor desta carta, apontava o dress code, entende? Bem, aqui estou eu. Aliás, o vídeo foi feito no ano passado, se não me engano, em janeiro, ou foi neste ano, em janeiro, e tem um vídeo meu no YouTube. Este vídeo trata do encontro de Zelensky com Trump. Pelo que lembro, Zelensky foi expulso da Casa Branca. Procurem, acho que vão achar. Se eu não esquecer, vou colocar o link aqui, mas posso acabar esquecendo enquanto comento. Mais uma vez, então não levem a mal, o vídeo só tem esse nome e pode ser facilmente encontrado. Dar o tempo todo. Rambo quer dizer primeiro sangue. Claro, pode até ser apropriado em algum lugar, mas não em todo lugar, não é sempre o caso. E quanto às maneiras, no geral. Quero agradecer ao Donald por esse trabalho. Ele certamente é útil, mas ainda há coisas a serem feitas. Precisamos continuar. Então, bem, essa parte aqui. No final, Putin declarou que os militares devem continuar fazendo o que estão fazendo e disse que uma reunião em breve não é necessária. Ou seja, a reunião está descartada, a guerra continua. Zelensky fez exatamente o que queria. Tenho certeza de que ele, junto com seus colegas, elaborou essa carta justamente para aumentar a tensão ao máximo e continuar escalando o próprio conflito. E se livrar de qualquer visão, de qualquer sinal de paz, para continuar a guerra. E então apareceu enquanto eu comentava. De repente, Zelensky lançou um vídeo selfie noturno e aqui ele comenta o discurso de Putin. Compare também o modo de falar do Putin e do Zelensky. Antes, Zelensky era mais animado nos vídeos de selfie. Agora faz caretas, parece mal-humorado e fala rápido, como dizia Kurbanita. O lado russo novamente tira a culpa de si. Sofística é quando você faz de propósito uma argumentação errada, como dizia Kurbanita. O lado russo novamente escolhe a guerra. Você desenvolve seu pensamento. Bem, quase isso. Por exemplo, se é possível dizer sobre uma pessoa que tem um cachorro que teve filhotes, que esses filhotes são seus filhos. De que maneira? Seu cachorro é seu. Os filhotes são seus. Seus filhotes são filhos do cachorro? Filhos. Então esses filhotes são seus filhos. É mais ou menos assim que se constrói. Isso, claro, é simplificado. Mas agora mesmo Zelensky disse. A Rússia recusou a paz. Por quê? Pra quê? Aqui Putin sempre dava, sempre deixava uma possibilidade em aberto. E dizia, bom, se acontecer alguma coisa, ainda dá para se encontrar, embora seja difícil. E ouvimos a resposta de hoje, uma resposta fraca. Não, na verdade ela não é fraca. A carta é que foi extremamente fraca e muito estranha do ponto de vista diplomático. Aqui, se você chamar uma parede branca de preta 1000 vezes, talvez alguém até acredite, mas a maioria vê a verdade. A resposta foi digna, novamente, independentemente do que se pense sobre Putin. Ele simplesmente não quer acabar com a guerra. Acho que essa responsabilidade decepcionou muita gente no mundo. Bem, primeiro a carta decepcionou.
Depois a resposta decepcionou. Vocês, caros camaradas, que na verdade não são nossos camaradas, nos decepcionam juntos desde 2019. Lá é tudo uma panelinha de todos os lados. Ele não quer mudar nada. Não quer admitir que só ele gosta da sua guerra. E aqueles que tiram dinheiro dele, todos eles hoje estavam muito... Também é interessante que a guerra só agrada ao Putin e àqueles que tiram dinheiro dele. Novamente, bem, acabei de mostrar essas mansões que, segundo os órgãos anticorrupção, pertencem ao Ermak, Mendit, Chernyshев e ao próprio Zelensky. Ele diz que o dinheiro interessa ao Putin, e claro, lá também tudo gira em torno disso. Agora ele está promovendo lá um monte de figurões com bilhões de rublos, e tudo isso se transforma em bilhões e bilhões de dólares se calcular no total. Um tem 800 casas, não se sabe para quê, além de carros, empresas e, inacreditável, é vice do Shoigu se não me engano. O outro também tem bilhões de alguma forma. O terceiro tem casas em algum lugar na Europa. E claro, também acumulou uma enorme quantidade de dinheiro. Mas assim que começaram a investigar um pouco na Ucrânia, já ficou claro que todos os vice e subchefes do Zelensky também têm esse tipo de dinheiro, em lugares tão inacreditáveis que eu mesmo não acreditaria. hoje em dia. Ou seja, a Rússia terá menos dinheiro. Então quer dizer, a Rússia deveria ter menos dinheiro? Me dá o dinheiro! Chato, Rússia acabou. Agradeço a todos que nos ajudam. Agradeço a todos que estão com a Ucrânia, que querem uma paz verdadeira. Bem, eu realmente chamaria esse vídeo de fraco. Não importa como você chame, não há fatos. A pessoa simplesmente disse o que queria dizer, sem apresentar fatos, nem sequer argumentos lógicos para sustentar suas afirmações. Putin não quer, como diz Zelensky, acabar com a guerra. Putin quer dinheiro. Até mais, obrigado a todos. Bem, basicamente é isso. E com isso, permitam-me encerrar este vídeo. Espero que tenham gostado hoje. Desculpem a ausência de líderes poderosos. Acho que já viram o suficiente de 2 representantes, um de cada lado. E isso já é mais do que suficiente para hoje. Amanhã de manhã, aguardem um novo vídeo, com certeza será sobre um novo tema interessante. Então inscrevam-se e continuem ligados. Até mais, pessoal!